Salve, salve! Salve, salve! Jesus abençoe. Boa noite na paz do Senhor. Deus esteja te abençoando onde quer que o irmão esteja aí, tá? Eu estou falando de finanças na Bíblia, tá? Quarta-feira, se você quiser ver o que foi dito, né? Eu falei do ápice do texto de Jesus, quando ele disse que nós não devemos servir dois senhores. Hoje eu vou falar de oferta. Eu vou falar de todas as formas que existem na Bíblia de usar o nosso dinheiro em relação a Deus, tá? O hino que eu escolhi é o 295, o hino diz tudo entregarei. Eu acho que o autor aqui, com todo respeito, eu acho que ele deveria ter usado o verbo no presente, né? Tudo entrego, tudo entrego. Porque tem gente que fica na igreja a vida toda cantando tudo entregarei e não entrega nunca nada, né? Não entrega tudo aquilo que ele poderia entregar. Porque é o seguinte, quando nós damos a nossa vida, nós damos a nossa casa, damos, né, tudo que nós temos é do Senhor, o carro, né? Nós vamos usar tudo isso para o Senhor. Porque o dia que o homem entender que tudo que eu tenho, que tudo que ele tem, ele permite Deus tê-lo, né? Ele vai entender que tudo que é de Deus é dele. Se o que você tem é de Deus, você vai entender que o que é de Deus é teu também, tá? Mas o homem quer que tudo que seja de Deus seja dele e o que é dele seja só dele, sendo que nós somos mordomos, né? Vamos lá então? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Meus queridos, eu vou estar lendo no primeiro livro da Bíblia, a palavra Gênesis, vem de geração, né? O início de tudo, né? Princípio de geração. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 até o 7, diz assim: E aconteceu Adão, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve à luz Caim, e disse: Alcancei do Senhor o varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Preste atenção, ele trouxe uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e também da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha ele, para a sua oferta, né? E primogênitos, tá? Ele trouxe um dos seus bezerrinhos lá do primogênito. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou.
E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. E na continuação vai acontecer, por causa desse culto aqui, dessa oferta, do que tudo que aconteceu, Caim vai acabar cometendo homicídio. Ele vai matar o próprio irmão, né? Mas vamos lá, irmãos. O homem não havia sido nascido para ser carnívoro. O homem nasceu para ser herbívoro. O homem só comia coisas da terra, né? Arroz, alface, feijão, batata, mandioca. E ele não comia carne, até que ele pecou. Foi necessário Deus matar um boi, ele tinha se coberto com folhas de parreira, né? E Deus matou ali o primeiro animal, ensinou esse homem, deu uma lição de culto, usando sangue e tal, e diz que agora que sem derramamento de sangue não haverá perdão de pecados, até que Jesus vai vir, vai derramar o seu sangue por nós. E o homem, e ele usou o couro para cobrir o homem, né? E esse homem usa esse corpo, né, desnudo, ele fica desnudo, né, quando vai tomar seu banho. Quando ele se casa, aí ele está diante da bênção, né? Ele está diante da liberdade de ter um convívio conjugal e íntimo com a sua esposa. E a Bíblia diz aqui, começa dizendo que o Adão conheceu a Eva. Conhecer aqui é ter relacionamento conjugal com a esposa, tá? Marido e mulher ali, tá? Na sua liberdade ali, né? Na sua intimidade ali, tá? E aí vem o produto, né, do casamento, o fruto do casamento, que são os filhos que formam a família. Meus queridos, olha só a coisa interessante. A Bíblia faz questão de dizer que cada homem tem uma profissão. E, né, o Caim é lavrador, um agricultor, e o Abel é um pastor de ovelhas, né? E outra coisa, né, o dinheiro, a moeda, a primeira coisa que vai ser inventada é moeda, mas muitos séculos depois, o homem vai começar a aprender a ofertar ao Senhor com o produto do fruto do seu trabalho. Hoje o homem oferta ao Senhor com espécie, né, com a espécie, porque o escambo, ele foi até um período da nossa história, porque um plantava milho, o outro plantava feijão e eles trocavam, né? Mas depois o que acontece? Um tinha milho, mas ele não estava precisando de feijão, ele estava precisando de batata. Então aí foi crescendo, o homem foi desenvolvendo e foi vendo que era melhor ter uma moeda, que aí com a moeda ele poderia comprar o que ele precisasse. Daí que vem a função da criação do dinheiro. Mas vamos voltar lá. Eu fico pensando, o Abel e Caim aqui já tinham uma idade, já eram homens. E quando Caim mata o Abel, eles têm 120 anos. E com quem que o Caim e o Abel aprenderam a cultuar a Deus? Eles aprenderam com o próprio Adão e aprenderam com Deus também, né? Mas aprenderam com Adão, seu pai. E o culto é um culto com mãos cheias, né? Um culto é um culto com mãos cheias. Olha, em todo segmento que você fizer parte, o seu bolso vai estar envolvido. Hoje eu não sei, mas antigamente quando uma pessoa se candidatava a vereador e ele fosse eleito, ele teria que contribuir com o partido todo mês com 5%. Quem é sócio de um clube, eu sou sócio de um clube, você comprava joia, né? E acabaram vendendo para nós aí, porque depois o clube passou por uma crise e vendeu uma cota vitalícia, né? Você pagava aquela cota e só paga a carteirinha. Mas foi pago, né? Você não tem nada que você vai fazer que não precisa de dinheiro, né? Você levanta cedo para você comprar pão. Você vai sair de carro, precisa de dinheiro. Você vai sair de ônibus, precisa de dinheiro. Você vai pegar um Uber, precisa de dinheiro, né? Mas nós precisamos aprender a ter uma saúde, uma vida saudável em relação ao dinheiro. Nós não temos uma relação saudável com o dinheiro, principalmente em relação à nossa fé. Eu venho, né? Eu sou filho de pais. O meu pai era católico, não muito praticante, mas eu me tornei um católico muito praticante.
e minha mãe era presbiteriana. Mas acabou que ali eles casaram e tal, e não sei, não entraram em acordo nenhum, a gente foi criado na igreja lá, católica. Meus queridos, eu aprendi na igreja, a única coisa que eu aprendi na igreja é que se dava a menor nota, a mais feia, a mais estragada, a mais velha. A pessoa até dizia que era esmola, misericórdia, irmãos. Outra coisa, quando você leva lá uma oferta, quando você leva um dinheiro lá, quando você entrega um dízimo lá, você não está entregando a homens. Olha o que diz Malaquias 3, né? O 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você entrega é para Deus. Eu já expliquei aqui na quarta-feira. A pessoa pode dizer, mas pastor, Deus não precisa do meu dinheiro. Tudo bem, ele não precisa, mas a obra dele precisa. E outra coisa, Deus também mede o homem pelo bolso. Tudo é medido pelo bolso. Vocês podem ver. Quando cobra multa, aí o homem obedece à lei, né? Quando cobra multa, aí a pessoa obedece. Quando tudo que vai no bolso dele, né, não vê aí agora, é obrigatório usar máscaras. Quantas cidades assinaram a lei porque as pessoas não querem usar máscara para se proteger nessa pandemia? Está colocando a vida dele em risco e a de terceiros. E numa sociedade isso não pode acontecer, né? A pessoa não pode se permitir querer morrer e nem querer que outras pessoas que estão na sociedade morram por causa dele. Mas quando mexe no bolso, aí mexe também nele. Outra coisa, a Bíblia diz que Deus levou o povo para o deserto depois que eles saíram do Egito, está lá em Deuteronômio 8, né? Que ele levou para ver o que ia no coração do homem. Olha, Deus quer saber o que vai no teu coração. Outra verdade, fé gera dinheiro, sabia? Um homem que tem fé, um homem que contribui, um homem que faz a sua oferta, é um homem que é visitado pela provisão de Deus, né? É um homem que é visitado pela provisão de Deus, é assistido por Deus, né? E Deus vê o que vai no coração dele, né? O homem que não faz isso demonstra que não tem fé em Deus. E outra coisa, Deus fica feliz quando nós temos um emprego, quando nós somos bem-sucedidos, porque todo dom vem dele, pela profissão, pelo grau de instrução. Deus fica assim alegre por nós. Mas Deus não resiste um homem de fé. Às vezes o homem tem um salário ínfimo, mas tem vitórias grandes, tem uma casa própria, sua casa tem as coisas direitinho, tem uma geladeira, tem fogão, tem um televisor a cores, tem cama, tem tudo. E tem gente que ganha muito dinheiro e não tem nada. Porque não tem a bênção de Deus, simplesmente que não tem a bênção de Deus. Mas vamos voltar lá. A Bíblia diz que o Caim era lavrador e ele pegou qualquer tipo de fruto. Ele usou um pronome indefinido, ele pegou uma oferta qualquer. Quando eu era bem criança, que eu via aquelas Bíblias ilustradas, o Caim pegou tomate estragado, pegou jiló estragado, pegou pimentão estragado, tudo aquilo que ele ia jogar fora, ele levou para fazer o seu culto a Deus. Boa noite, mãezinha. Jesus abençoa. O Caim levou para o seu culto. Mas a Bíblia diz que o Abel, quando foi fazer o seu culto, ele pegou os primogênitos, quer dizer, pegou um bezerro novo, né? O primeiro filho de uma cria, pegou e outra coisa, ele levou a oferta, quer dizer, a melhor, a especial, a que Deus merece. Há um ramo da teologia aí que diz que Deus não aceitou a oferta do Caim, porque não era uma oferta de sangue. Isso não é verdade, tá? Porque cada profissional vai dar do fruto do seu trabalho. Se você é uma pessoa que trabalha num trabalho humilde, é uma lavadeira, é uma passadeira, é uma diarista, você vai entregar o dízimo desse trabalho. Se você é um industriário, trabalha numa indústria, você vai entregar o dízimo daquele trabalho. Se você é um médico, você vai entregar o seu dízimo daquilo que você ganha como médico, como engenheiro, como presidente da república, como senador, como vereador, né? Não importa o tipo de trabalho. Você vai trazer a oferta, o melhor de si. Outra coisa, viu? Equitativamente, perante Deus, a nossa oferta, o nosso dízimo, né, é o mesmo. Todo mundo deve entregar 10% daquilo que ganha.
Então, se uma pessoa ganhar 10 mil reais e entregar 1.000 reais de dízimo, e uma pessoa ganhou 1.000 reais e entregou 100, perante Deus eles estão comparativamente, equitativamente, tá? Eles estão iguais. Porque Deus não tem dois pesos e duas medidas, tá? Aquele que entrega 50 reais, aquele que entregou 50 milhões e foi o seu dízimo, tá todos os dois na mesma coisa. Ele entrega, tá? Ele entrega o dízimo. A oferta ele dá. Eu estou falando de oferta, eu vou falar de todas as formas de contribuição. E aí, como que o Caim soube que Deus não aceitou a oferta dele? Porque quando ele fez o altar e queimou a oferta, quando a fumaça subia verticalmente certinha, quando a fumaça subia, é sinal de que Deus recebia aquela oferta. Mas no culto, porque o nosso culto, irmãos, quando a gente vai ao culto, o nosso culto é com louvor, o nosso culto é com oração, e o nosso culto tem um momento do ofertório, da entrega dos dízimos, tudo isso é culto. E o culto faz parte do culto, o nosso bolso, o nosso dinheiro, o nosso trabalho faz parte do nosso culto. É por isso que os pastores, na maioria das vezes, pode ser até um culto de oração. A gente não sabe como que as pessoas estão financeiramente. Mas geralmente as pessoas vão em todos os cultos prevenidas. Vão numa escola bíblica dominical, vão num culto à noite, vão num culto dia de semana, elas vão prevenidas para ofertar, porque ofertar faz parte do culto, né? Também faz parte do culto. Olha só, nós estamos vendo o culto de Abel e o culto de Caim. E aí o Abel queimou e a fumaça subiu. E naquela hora descaiu o semblante do Caim. Porque, irmãos, existem coisas muito profundas por trás desses sentimentos. Por exemplo, quando um homem não vai bem com Deus, um homem não vai bem com o seu semelhante. Irmãos, nós temos um exemplo da física, né? A roda da bicicleta. Olha para uma roda de uma bicicleta, de uma motocicleta. Vocês podem ver que aquelas raias, aqueles ferros, se chama raias, né? Pode ver que as raias, quando aproxima do centro, que é Deus, quando aproxima ali do cubo, do centro, que é Deus, elas se aproximam entre si. E quando elas distanciam do centro, elas distanciam de entre si. Quer dizer, quando o homem se aproxima com Deus, ele também se aproxima do seu próximo. Quando o homem está longe de Deus, ele também está longe do próximo. Isso é muito profundo, irmãos. Por que as pessoas estão fazendo tanta maldade? Porque elas estão longe de Deus. E uma pessoa longe de Deus, ela não tem condições de amar nem ela, e se ela não ama nem ela não tem condições de amar o seu semelhante, de amar o seu vizinho, de amar aquele que convive com ela, ué. Ela está longe de Deus. Tem um hino aqui no cantor cristão que diz assim: tão perto do reino, mas sem salvação. Nós somos um país conhecido como um país cristão. E nós temos milhares e milhares de crianças abandonadas. Nós temos muita gente morando na rua. O nosso evangelho é teórico. Porque nós estamos longe de Deus. Porque é impossível que nós estivéssemos tão perto de Deus e não nos sensibilizássemos e não deixássemos de fazer nada pelo nosso próximo de alguma forma. Meus irmãos, o Abel ficou mal com Deus, o Abel ficou bem com Deus. O Caim ficou mal com Deus e foi lá e matou o seu irmão. Porque ele ficou com ciúme, ele ficou com inveja. Irmãos, eu me lembrei aqui agora há pouco, né, do Salmo 37, versículo 25, né? Quando o rei Davi disse assim: olha, eu já fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Quando uma pessoa entrega a sua oferta, porque a oferta pode ser mais do que o dízimo. Quando uma pessoa entrega a sua oferta, quando uma pessoa entrega o seu dízimo, ele traz bênção sobre si, sobre as suas gerações, sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Olha, eu já fui moço e agora sou velho,
Mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. O Davi diz que não via mendigar. Os nossos netos não vão mendigar o pão. Irmãos, eu fico impressionado. Eu tenho o maior respeito pelo meu sogro, a minha sogra, mas eu fico admirado de ver quantas bênçãos de vida o meu sogro recebe, né? Meu sogro tem 7 filhos, já aconteceu acidente grave com o filho dele está vivo. Eu fiz o casamento desse meu cunhado, né? Já fiz vários casamentos de vários filhos de pastores, já tive essa honra, sabe? E o meu sogro, né, tá lá com 84 anos, a minha sogra com 78. A minha sogra, coitada, né, ela muitas enfermidades, mas graças a Deus tá lá, tá viva, vai a médicos, faz tratamento, né, uma mulher que teve 7 filhos, né? Irmãos, e sabe o que eu atribuo? O meu sogro, quando eu conheci ele, o meu sogro um homem de fé. O meu sogro também era um homem, tinha um emprego fixo, era um homem que trabalhava, né, numa instituição federal, não tinha um alto salário, né? Mas ele, quando assumiu a começar uma igreja, irmãos, ele, além do dízimo, ele dava parte do salário dele para ajudar a pagar o aluguel do salão. Hoje existe uma grande igreja aqui, e com muitas congregações, e no sul de Minas todo. Quer dizer, irmãos, os seus filhos comiam lá, né, comiam arroz, feijão, chuchu e tal, né? Na minha época de criança também, eu não comia carne todo dia, né? As famílias não tinham condições para isso. Mas, irmãos, ele fazia isso. Olha, irmãos, eu vejo pessoas fazer cada alvo interessante, irmãos. Tem pessoas que, com o seu dízimo, depois fazem parte, 30%, 40% oferta ao Senhor. Irmãos, é muito linda essa mensagem de fé. Irmãos, eu vou dizer como mineiro, como que nós temos dificuldade, irmãos, para aprender a ofertar. Eu me lembro de uma frase da Dona Época que dizia o seguinte: tem pessoas que são tão mão fechadas que se você jogá-la no Rio Verde ou na Água de Furna, aqui no sul de Minas, com um sorrisal na mão, elas são capazes de atravessar o rio e o sorrisal não ser derretido. Irmãos, quem não tem a mão aberta para dar, não tem a mão aberta para receber. O Ernesto Nini, naquele livro O Avivamento Real, quem quiser ler, eu tenho, né, o Avivamento Real, escrito pelo pastor Ernesto Nini, ele fala de avivamento em várias áreas. Ele diz que sempre que algum tesoureiro era eleito, ele chamava e dizia para ele: presta atenção, o irmão que nunca contribui com nada, o irmão que o nome dele está em branco lá no livro de dízimo, de oferta, o irmão que não participa de campanha nenhuma, você pode ver. É os que mais vivem em situação difícil na igreja, é os que mais vivem pedindo as coisas a Deus na igreja. Eu não estou dizendo que não é para pedir, não. A Bíblia estimula a pedir. Mas cadê a sua postura de dar? Cadê a sua postura de contribuir? Cadê? Essa é uma postura de um cristão autêntico. Outra coisa, viu? Olha, as obras não salvam. Tem dois ramos religiosos no Brasil muito fortes. Eu não vou dizer o nome. Se você quiser pensar, pensa aí. Se quiser que eu te falo, você me telefona que eu te falo. Tem 2 ramos espirituais fortes. A maior igreja do Brasil e talvez a segunda ou terceira maior no Brasil, talvez a terceira. Essas 2 correntes religiosas pregam que o homem tem que fazer obras, que talvez ele será salvo. Mentira. Aqui em Efésios 2, 8 a 10 diz o seguinte: que a salvação não vem de nós ou de vós, né, para que ninguém se glorie. A salvação é um dom de Deus e ela vem pela graça. Pela graça sois salvo. Quer dizer, também não é de graça, porque não foi pago nem com ouro e nem com prata. A nossa salvação foi paga com o sangue de Jesus. Ele morreu por causa de nós. Meus queridos, baseado nisto, o cristão ele tem que entregar ofertas, dízimos, esmolas, ele tem que fazer o bem, porque ele está salvo. E eu quero dizer que não há nenhum orgulho nisso, porque as pessoas tinham isso na cabeça do crente, que é um orgulho ele falar que está salvo. Mas olha só, a Bíblia diz lá em João 3,36, aquele que tem o filho tem a vida. O verbo está no presente no indicativo. Quem tem o filho tem a vida.
Quem não tem o filho, automaticamente não tem a vida, né? Outra coisa, Jesus disse assim, ele se apresenta, Viviane, minha querida filhada aí, Jesus te abençoa, tá? Eu vi ela entrando aí. Jesus disse assim que, olha, eu estou convosco até a consumação do século. Ele não diz, eu estarei com vocês até a consumação do século. Eu estou, o verbo também está no presente, no indicativo, eu estou. E outra coisa, irmãos, nós fomos declarados salvos não por méritos, mas porque Jesus morreu na cruz e nos deu a salvação. Mas olha só, qual tem sido a sua oferta? Eu tinha um membro na minha igreja que está na glória, irmãos. Ele geralmente dava a nota, eu aprendi isso com ele, né? Dar a nota mais nova na carteira e geralmente a maior nota que tiver na carteira. Já falei para vocês, tem um texto que veio pela internet dizendo o seguinte, que no shopping, R$10, R$50 é muito pouco. Mas na igreja, R$2 é muito dinheiro. Misericórdia, né, irmãos? Essa semana um pastor, meu amigo lá do Mato Grosso do Sul, com a criação da nota de R$200, hoje uma pessoa me perguntou na igreja, pastor, eu ainda não vi a nota. Eu falei, eu também não. Eu ainda não vi a nota de 200. Eu ainda não peguei um lobo-guará. Tá difícil pegar uma garopa, né? Como é que eu vou pegar um lobo? E aí, o pastor falou o seguinte, que as notas de 200 vão estar andando nos lugares mais chiques, nos shoppings, né? Nos grandes restaurantes, né? Nos aviões, né? Nas grandes reuniões, né? As notas de 200 vão estar andando, as notas de 100. Mas as notas de 2 vão continuar andando nas igrejas, né? Elas vão continuar andando nas igrejas. Quer dizer, irmãos, quando que nós vamos nos converter? Eu vou terminar aqui contando aquela história verídica, né? Eu vou continuar falando, quarta-feira, tá? Eu vou contar aquela história verídica de um bandido, de um criminoso muito violento, traficante no Rio de Janeiro, que participou de um atrito com a polícia em tiroteio, né? E tá, vai daqui, vai dali, ele recebeu um tiro, né? Ele recebeu tiros lá, né? Aquele bandido, e ele correram com ele para o hospital e tal, e ele era muito rico. E quando ele chegou lá no hospital, ele disse pro doutor na sala de cirurgia, por favor, pelo amor de Deus, doutor, me salve, que eu te darei todo o dinheiro que o senhor quiser, do mundo. O doutor disse, olha, eu vou fazer tudo o que eu puder, mas eu não posso te dar a vida, eu não posso te garantir nada, porque só Deus pode dar a vida. Irmãos, quando uma pessoa está para morrer, ele quer dar tudo para Deus. Outra coisa, hein? Tem pessoas que, tudo bem, ele faz um testamento, deixa tudo para a obra de Deus e tal, mas tem gente que nunca deu nada para Deus e quando vê a morte chegando, aí quer dar tudo para Deus. Não faça isso. Olha, eu tenho aprendido a contribuir muito com a minha esposa, né? Minha esposa, me casei, eu trabalhava numa indústria, eu entregava o salário na mão dela, tinha dívidas, mas ela entregava o dízimo primeiro, ela me consultava, eu tentava tirá-la de cabeça e ela dizia, não, bem, esse é de Deus. Irmãos, eu tenho filhos abençoados, eu sempre fui pastor de igrejas pequenas, os meus filhos têm emprego, os meus filhos têm saúde, eu só tenho que agradecer, irmãos. Aquilo que o nosso dinheiro não pode comprar é aquilo que Deus nos dá. Quanto que você paga pelo sol que brilha, quanto você paga pela chuva, quanto você paga pelo sono, quanto você paga pelo ar que você respira, eu não tenho pagado nada. Aquilo que o meu dinheiro pode comprar, eu posso viver sem. Mas aquilo que o meu dinheiro não pode comprar, eu não vivo sem. Porque Deus me dá. Deus nos dá. Meu irmão, abra essa mão. Abra esse coração. Comece hoje. Comece hoje. Tá? Nós vamos continuar esse assunto. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu querido Pai. Ó, Senhor, meu Deus, abra os corações, Senhor. Como que o homem é duro, Senhor.
Como que o homem é duro para abrir a sua mão, Senhor, para contribuir, para querer comprar uma comida, Senhor, melhor. Como que tem pessoas, Senhor, que em relação a ele mesmo não compra uma roupa que ele gostou, porque vai gastar dinheiro. Senhor, meu Deus, o dinheiro é para ser usado, o dinheiro é para ser um servo às coisas. E o homem tem sido escravo, Senhor, meu Deus. Ó, Pai de amor, abençoe aqueles que nos ouvem e que nos vê, Senhor. Abençoa a irmã Elzia, abençoa a Viviane, abençoa os irmãos que têm recebido as mensagens, a Maria Alice ali no estado de São Paulo, a irmã Yolanda, o pastor Penido. Senhor, toma o pastor Erlande, toma o pastor Gedaías, que nesse momento está, Senhor, internado. O médico amanhã vai novamente examiná-lo. Senhor, meu Deus, tome a vida do pastor Gedaías, levanta ele com graça e com poder daquela cama esta semana. Sim, Senhor, meu Deus, convida para continuar te servindo. Um homem, Senhor, meu Deus, que tem te entregue tudo na sua vida, um homem generoso, um homem que tem o coração aberto. Senhor, quantos pastores eu conheci que são generosos, quantos crentes eu conheci que são generosos, quantos homens de Deus me deram testemunhos. Senhor, eu também quero ser um homem liberal, eu também quero ser um homem generoso com a tua obra, Senhor, e com aqueles que precisam, Senhor.